Deus tem muitas bênçãos para nós e é o que nós vamos hoje estudar, refletir, uma reflexão rápida, mas eu separei aqui um texto bíblico que eu acredito que vai fazer toda a diferença para a minha vida e para a sua vida no dia de hoje. Seja muito bem-vindo a esse momento aqui no canal, esse momento de reflexão, momento que a gente separa alguns minutos para falar da palavra de Deus, para analisar um texto bíblico, ou até mesmo para fazer uma oração, para fazer um momento de agradecimento a Deus por todas as coisas. Então, hoje nós vamos ler o Salmo de 128, número 128. Nós vamos meditar rapidamente nele, porque eu acredito que ele tem momentos importantes de crescimento para a minha vida e para a sua vida, e não podemos deixar de estar buscando a presença do Senhor, não podemos deixar de estar lendo e buscando a verdadeira palavra, o verdadeiro ensinamento. Se nós queremos crescer, se nós queremos enxergar o que Deus tem para as nossas vidas, nós temos que nos deleitar na palavra do Senhor, porque tudo aquilo que precisamos para as nossas vidas está contido na palavra. Não precisamos acrescentar nada, tudo já está contido. Então, eu te convido a abrir tua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia física como essa daqui, você pode abrir a sua Bíblia online, você pode abrir a Bíblia no seu smartphone, no seu tablet e fazer essa leitura. Essa leitura nós vamos ler verso a verso, nós vamos parar para pensar. Aqui eu quero trazer para você um pensamento, eu quero trazer para você aquilo que eu estou entendendo e que também você pode entender da palavra do Senhor. Aquilo que você vai extrair do texto para aplicação na sua vida. Então, nesse momento, vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim: há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor, andando sempre no seu caminho. Verso 1. Seu trabalho renderá muito, e em todas as áreas da sua vida ele será feliz. Sua esposa será uma fonte de alegria para ele. Seus filhos serão fortes e cheios de saúde, como uma oliveira nova, reunidos à volta da mesa. Esta é a bênção que o Senhor dá ao homem que o ama e o obedece. Ao homem que o ama e obedece os seus mandamentos. Que o Senhor abençoe a você, lá do santo lugar onde vive. Que você possa ver Israel crescer e progredir, e tenha uma vida longa para se alegrar com os seus netos. Deus abençoe a Israel. Olha que texto maravilhoso. Esse texto é um texto belíssimo. Eu estou um pouco gripado, peguei uma virose, mas vou me esforçar para você poder entender o que eu estou falando. O primeiro verso já traz aqui um entendimento. Há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor. Então, eu quero frisar duas palavras aqui: amar e obedecer. Amar e obedecer. O que é amar e obedecer? Obedecer é quando há algo, quando nós éramos crianças e nós tínhamos que obedecer às regras para poder viver bem dentro de casa. E quando nós infringíamos as regras, consequências aconteciam. A mesma coisa continua nos dias de hoje. Obedecer. Obedecer o quê? Obedecer às regras que estão contidas na palavra do Senhor. Obedecer a Deus, obedecer os seus mandamentos, obedecer aquilo que Ele tem colocado de princípio para a nossa vida. Não adianta você querer ter a bondade, como diz o primeiro verso, as bênçãos. Há muitas bênçãos. Não adianta você querer ter
muitas bênçãos se você não tem o princípio da obediência, se você não anda segundo o que Deus tem deixado para as nossas vidas na palavra do Senhor. Então, o primeiro verso já traz o segredo, ele já traz algo importante contido. Você tem que amar e obedecer. E quem é que ama? Amar, qual é o sentimento de amar? O sentimento de amar não é simplesmente aquele sentimento fugaz, aquele sentimento tolo de quem está apaixonado, mas é aquele sentimento de quem quer estar perto. A pessoa que ama, ela quer estar perto, ela quer estar ali o tempo todo. E amar está mais ligado a servir, a cuidar, a querer estar perto, a querer proporcionar um relacionamento ali próximo, do que realmente ao sentimento que muitas pessoas acham que é amor e é paixão. Isso aqui vai ficar para um outro vídeo, para um outro momento, essa diferença entre amar e estar apaixonado, porque amar é algo profundo, é algo, sabe, que você coloca a sua vida pela vida daquela outra pessoa. Então, isso, amar não é palavras, amar são demonstrações. Você demonstra que ama. Muitas das vezes, as pessoas estão muito ligadas às palavras, eu amo, mas na verdade o verdadeiro amor é aquele amor que é demonstrado através de atitudes, através dos atos, atos de amor, coisas que você vai fazer que demonstram amor. O cuidado, às vezes o cuidado com a pessoa é muito mais importante do que as palavras. Então, mas isso fica para um outro momento, para um outro vídeo. Mas você vê que a bênção está ligada a quem ama e a quem obedece. Eu poderia ficar apenas nesse primeiro verso. A pessoa que ama e a pessoa que obedece. Você tem que amar a Deus e obedecer a Deus. E saber que aquilo que ele coloca na palavra é para ser obedecido, aquilo que ele fala é para ser obedecido, e você vai obedecer porque ama. Olha que massa, olha que legal. Você vai obedecer porque você ama. Então, e Deus, ele faz uma promessa. Ele promete o quê? Há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor, andando sempre no seu caminho. Aí aqui entra um outro ponto. Andar no caminho. Que caminho é esse? Aí você pode pegar poderíamos pegar vários versos. Aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores, no caminho, aquele que anda no caminho de retidão, aquele que anda... E esse caminho, ele está interligado a obedecer e amar. Por quê? Porque o caminho que o Senhor quer que nós venhamos a trilhar, ele está contido na Bíblia. Ele está contido na palavra. Ele está contido nos ensinamentos. Aqui no caso, no Salmo 128, que era um salmo que o povo cantava nos seus momentos indo a Jerusalém. Então, ele está ressaltando, olha, o caminho de retidão é esse. Eu já deixei, vocês sabem qual é o caminho de retidão, já está escrito na palavra, vocês têm entendimento daquilo que eu deixei como princípio, eu deixei como os princípios para uma vida plena. Eu já coloquei os meus propósitos e vocês têm que obedecer os meus propósitos. Vocês têm que caminhar nesse caminho de retidão aqui, ó, nesse caminho aqui de obediência e amor. Olha que profundo o primeiro verso. Andando sempre no caminho. E qual é esse caminho? Um caminho de retidão. O verso 2 diz assim: seu trabalho renderá muito e em todas as áreas de sua vida será feliz. Ele não está falando aqui propriamente de riqueza, mas ele está falando de prosperidade. Ele está falando que o caminho vai render. Então, será feliz em tudo o que fizer. Então, ele vai ser feliz no trabalho, ele vai ser feliz em casa, ele vai ser feliz. Aonde você estiver, você vai ser feliz, porque o que ama, obedece e caminha, está ali no caminho de retidão,
ele, aonde chega, ele é feliz. E ele vê, como o verso 2 diz aqui, ele vê o seu trabalho render. Então, há uma satisfação em tudo que se faz. Se ele chega em casa, ele está satisfeito. Se ele vai para o trabalho, ele está satisfeito. Se ele vai na universidade, ele está satisfeito. Porque não é simplesmente uma satisfação humana, mas é uma satisfação que o próprio Deus proporciona no coração. Então, você vê aqui no texto, seu trabalho renderá muito. Então, isso quer dizer que tudo que ele vai fazer vai ter uma outra proporção. Isso vai trazer um crescimento. Então, seu trabalho renderá muito e em todas as áreas da sua vida ele vai ser feliz. Em tudo que esse camarada, essa pessoa, essa mulher, esse homem, esse adolescente, esse jovem que procura viver em obediência, que procura viver em retidão, que procura viver amando a Deus e vivendo seus princípios, ele vai ter um crescimento, ele vai ver a prosperidade, ele vai ver o crescimento daquilo que ele faz e ele, em tudo que ele fizer, ele vai ser feliz. Então, olha que maravilhoso esse verso. Sua esposa será uma fonte de alegria para ele. Seus filhos serão fortes e cheios de saúde, como a oliveira nova. Então, há um paralelo aqui que eles fazem. Muitos estudiosos eles trazem esse ponto de comparar a mulher à videira, a videira que produz o vinho e que traz a alegria e que traz também a prosperidade, porque você sabe que o vinho naquela época era um bem de troca, um bem de venda, ele trazia uma renda para aquele que tinha uma vinha, ele podia fazer o seu vinho e vender o seu vinho, como também ele poderia tomar o seu vinho e se alegrar com ele. Então ele coloca a mulher do homem que anda na retidão, que é a mulher que vai fazer o homem feliz. Sua esposa será uma fonte de alegria. Então a mulher desse cara é aquela mulher que chega e trata ele bem e ela está satisfeita por poder ter aquele momento, estar naquele momento, viver aquele momento. Então ela traz alegria para o homem. Então, uma coisa que você vê também é falando sobre os filhos. Os filhos, eles são comparados à oliveira, que eles vão vendo o crescimento e ali vai os filhos, por mais que aquela árvore de oliveira ela esteja ali há 40 anos sem pôr, sempre vai brota um brotozinho ali, um broto novo, e sempre há aquela esperança que aquela oliveira vai trazer, ela vai novamente produzir. Então, por isso que ele é colocado aqui como seus filhos serão fortes e cheios de saúde como a oliveira nova, cheios de força, de vigor, de saúde. Os filhos eles vão continuar, eles vão dar continuidade àquilo que o pai já fez, e eles serão um motivo de alegria também para esse pai, porque ele verá que as coisas vão acontecer. Esse homem está vendo que ele tem uma mulher que traz felicidade, os filhos dele são fortes e guerreiros, eles querem continuar lutando, eles querem continuar fazendo, eles são como a oliveira nova, são filhos fortes e cheios de saúde. Então, isso aqui para um povo como o povo hebreu, é algo de muita satisfação, porque eles não tinham 2 filhos, eles tinham 10, 7 filhos, 12 filhos. Então, quanto mais, isso aqui era um sinal também de prosperidade. Uma mulher que poderia ter vários filhos e iria encher aquela casa desse homem de muitos filhos, e naquele contexto e naquele momento, filhos eram sinal de prosperidade, era um sinal de que aquele homem era um homem próspero, que ele tinha muitos filhos, e esses muitos filhos trabalhariam e fariam
cada vez mais aquele homem ser próspero. Então, naquela época, esse pensamento, hoje nós não vemos muito esse pensamento de ter vários filhos, de encher uma casa com vários filhos, mas você vê que o texto ele faz questão de dizer que os filhos eles serão fortes, cheios de saúde, e isso traz prosperidade para a casa desta pessoa que vive em retidão, que caminha em retidão, que obedece a Deus, que obedece os seus mandamentos e ama a Deus. Então, é fantástico esse texto. É um texto de 6 versos, mas você tira inúmeras aplicações para a vida. E aí você pode ver também aqui, ó, o verso 4. Esta é a bênção do Senhor. Essa é a bênção do Senhor. Dá ao homem que o ama e o obedece. O homem que ama e obedece os seus mandamentos. Então, veja só, ele traz novamente o mesmo princípio do primeiro verso. A bênção, o primeiro verso diz assim: há muitas bênçãos para o homem que ama e obedece ao Senhor, e andam sempre nos seus caminhos. Aí lá no verso 4 ele faz novamente, ele fala tudo do verso 2, verso 3, mostrando a prosperidade, mostrando que esse homem ele vai ser um cara feliz, ele vai ser bem sucedido. E aqui quando eu falo em homem, eu estou falando no geral, eu estou falando para homens, mulheres, não estou trazendo uma limitação, mas trazendo aqui uma ideia. Então, ele mostra aqui a bênção, ele mostra a felicidade, ele mostra a alegria, ele mostra uma família, ele mostra os filhos, ele mostra a esposa, e no verso 4 ele traz novamente dizendo, olha, esta é a bênção do Senhor, esta é a bênção que o Senhor dá ao homem que ama e obedece os seus mandamentos. Então, ele mostra novamente, ele fez, olha, se você quer ter tudo isso aqui, se você quer encontrar tudo isso aqui, você tem que me amar e obedecer. Você tem que andar num caminho reto, você tem que andar num caminho de retidão. Você tem que andar na vereda direita, você tem que estar ali certinho, você tem que estar buscando a minha face, vocês têm que estar de acordo com os meus mandamentos, você tem que estar lendo a palavra do Senhor, você tem que estar... Eu estou já aplicando aqui para as nossas vidas. Você quer ter esse momento de viver o que o Salmo 128 está falando, você tem que viver a obediência e o amor a Deus. Você tem que viver um caminho de retidão. Ah, mas um caminho de retidão. Qual é o caminho de retidão? Mas olha, eu não ando na roda dos escarnecedores, eu não estou envolvido com situações que eu não vou mencionar aqui, mas muitas das vezes você está fazendo e não está se percebendo. Às vezes você está ouvindo, você está participando de alguma coisa que isso aí não te favorece diante de Deus, que isso não te traz não agrada a Deus, determinadas conversas, determinadas situações. Então, tem que ser muito avaliado qual é o caminho que você está trilhando, com quem você está andando, quais são as mesas onde você está sentando. Tudo isso faz uma grande diferença. Então, o verso 5, ele diz assim, que o Senhor, na verdade, o verso 5 é uma oração, e essa oração é uma oração muito poderosa, que eu, de vez em quando, eu leio o Salmo 128, porque é um dos salmos que eu mais gosto, é um dos salmos que fala muito ao meu coração, não porque ele é cheio de promessas ou porque ele está dizendo que se eu fizer, mas ele relembra aquilo que nós temos que fazer. Ele traz a nossa memória, fez, olha, eu não posso deixar de ser obediente, eu não posso deixar de amar a Deus, eu não posso deixar de andar num caminho de retidão, eu tenho que andar no caminho de retidão, eu tenho que andar amando a Deus, eu tenho que amar a Deus sobre todas as coisas, eu tenho que obedecer a Deus, por mais que aquilo que eu tenha que obedecer seja diferente daquilo que eu, nos meus pensamentos,
penso sobre o que é certo, mas eu tenho que andar em retidão. E essa oração é fantástica. Que o Senhor abençoe a você, lá do lugar aonde ele vive, lá do santo lugar aonde ele vive. Que você possa ver Israel crescer e progredir. Uma bênção que é estendida não só à singularidade, mas ela está estendida a toda Israel. Está estendida a todo o povo. E nós somos Israel de Deus. Então, essa bênção está estendida para mim, está estendida para você. Então, e ele diz assim, que você possa crescer, ver Israel crescer e progredir. Então ele está falando de progresso, ele está falando de crescimento e progresso. Então são coisas que todos nós queremos ter para as nossas vidas. Mas essa bênção aqui, ela está interligada ao verso 1 e ao verso 4. Essa bênção é para quem? É para quem obedece, é para quem ama, para quem anda em retidão. Então, ver Israel crescer e progredir e tenha uma vida longa. Então ele está falando de longevidade, de ver. Não é simplesmente uma vida ali é uma vida momentânea, não é só aquele momento ali, mas ele está falando de longevidade, de ir para poder se alegrar, que é o que o restante do verso diz, para se alegrar com os seus netos. Então, ele está falando aqui de longevidade, é ver os filhos dos filhos, é poder ver a bondade e a prosperidade e a bênção do Senhor para os filhos dos filhos. Então, é a oliveira nova que sempre está ali, ó, se refazendo e sempre dando frutos novos. Está sempre trazendo novos ramos e dando frutos. E você está ali vendo os filhos e os filhos dos seus filhos produzindo, crescendo e sendo abençoados. Então, essa oração é uma oração belíssima. E é uma oração que ela abrange a minha vida e a sua vida. Então, o que nós podemos agora aplicar para as nossas vidas e trazer aqui, eu quero pontuar rapidamente, porque eu já fui aplicando no momento do texto, mas eu quero aplicar rapidamente para a minha vida e para a sua vida. Olha, o texto é muito claro. Ele fala de obediência, de amor, de retidão, de caminho reto, de caminho de busca. Então, as pessoas que fazem isso, elas são felizes, elas são, como diz no verso 2, o trabalho delas rende, todo o trabalho que fizer vai render. Por quê? Porque o trabalho que vão fazer está ligado ao caminho reto, está ligado à obediência e está ligado a amar a Deus. Então, essa pessoa que pratica a obediência, o amor e caminha em retidão, ela vai enxergar a prosperidade, ela vai enxergar a bondade, ela vai enxergar o amor. E aonde ela for, o que ela fizer, aquilo ali vai prosperar, aquilo ali vai crescer. É o que está escrito aqui no verso 2. Seu trabalho renderá muito. Então, ele está falando aqui sobre rendimento. Eu não estou falando só sobre meios financeiros, eu não estou falando só meios monetários, eu estou falando em tudo. Tudo que ela fizer, aonde ela for, o trabalho dela vai crescer em network, vai crescer em conexões, ela vai crescer como aqui o final do texto diz, ela vai progredir e vai crescer. Ela vai progredir e crescer. Por quê? Porque ela tem esses princípios para a sua vida. É tanto que se repete no primeiro verso e no quarto verso. E fecha esse pensamento no verso 5, na oração que diz: o Senhor abençoe a você lá do santo lugar aonde vive, que você possa ver o crescimento de Israel e a prosperidade, a progressão de Israel, e tenha uma vida longa.
Então, pessoas que vivem em obediência, em amor e em retidão vão ter uma vida longa, uma vida abençoada, uma família abençoada, filhos transbordantes, fortes e que cheios de saúde, e que você vai poder enxergar o crescimento da sua genealogia. Você vai ver os filhos dos seus filhos, que são os seus netos. Então, esse texto é um texto maravilhoso para a minha vida, é um texto maravilhoso para a sua vida, e que a cada dia possamos ter mais obediência a Deus, amar a Deus e andar em um caminho de retidão. Bem, essa é a palavra que eu queria trazer para você nesse momento. Eu não sei que hora você está assistindo esse vídeo, mas eu queria trazer nesse momento, e que Deus abençoe a sua vida, que possamos estar buscando a presença do Senhor, e que eu possa estar trazendo mais palavras dessa natureza, mais momentos como esse, para abençoar a sua vida e a minha vida, porque quando eu estou aqui fazendo esse momento, eu estou sendo enriquecido e abençoado. Muito obrigado por você estar comigo até aqui, que Deus abençoe a sua vida e até um próximo vídeo.